O texto que eu quero, que Deus colocou no meu coração aqui, encontra-se na carta aos Romanos, capítulo 5. Carta aos Romanos, capítulo 5. Obrigado. O texto diz assim, eu estou com uma versão aqui, que é a Almeida, e a gente está sem ela ali. Mas vai mudar assim, uma coisinha pequena, que não vai fazer nem diferença não, que o sentido é o mesmo. Eu vou ler aqui, mas os irmãos podem acompanhar. Diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, na versão da NVI diz caráter aprovado, e a experiência ou o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Esse é um texto muito maravilhoso, é um texto que nos traz a segurança de que, pelo sacrifício de Jesus, que Ele fez na cruz, o véu do templo foi rasgado e nós temos livre acesso a Deus. E aí, o texto mais para frente vai fazer uma sequência de elementos ou virtudes ou situações que vai resultar na esperança, que vai resultar na produção de esperança. É bonito, né, irmão, essa palavra esperança. Quando fala esperança, é algo que a gente sempre está em busca, sempre está atrás, né? A gente sempre quer ter o coração esperançoso. A gente não quer estar triste, a gente não quer estar sem esperança. A gente quer estar com o coração cheio de quê? De esperança. Só que o trâmite que a palavra de Deus estabeleceu aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 3, capítulo 5, versículo 3, é um trâmite que eu acho que a gente poderia, talvez a gente escolheria outro, né? Qual que é a sequência? Tribulação, paciência, experiência ou caráter aprovado, e aí finalmente deságua na esperança. Se fosse para mim escolher um outro trâmite, eu escolheria, né? Mas o fato que essa sequência, esse trâmite aqui estabelecido é o trâmite que é necessário para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento na fé, né? O versículo 1 diz que nós fomos justificados. E pelo fato de nós termos sido justificados, a palavra nos dá essa segurança. Você pode ter paz com Deus. Paz com Deus. E aí diz que, por meio de Jesus Cristo, nós obtivemos acesso a essa graça. A graça que nos salva e que nos vai conduzir à glória de Deus. E aí, uma vez que a gente está nessa esperança da glória de Deus, né, a gente deve se alegrar, gloriar nessa esperança da glória de Deus. O fato é que a gente precisa de estar com a mente bem firmada no que a palavra de Deus estabelece, para que a gente não venha, né, se desestabilizar,
para que a gente não venha perder a esperança. Porque muta o auxiliar do computador. Porque se tem uma das coisas que a gente assim vem à nossa mente, sempre quando a gente enfrenta uma luta, uma tribulação, enfrenta um problema, enfrenta alguma coisa, ou se depara com alguma coisa que não estava no script, alguma coisa que vem assim, numa bagunçadinha, a primeira coisa que vem na nossa mente, assim, é uma das coisas que Satanás gosta muito de querer buzinar na nossa cabeça. Deus está irado com você. Satanás gosta de acusar. Ele é o acusador das nossas almas, né? Então, qualquer tipo de coisas que acontecem com a gente, se a gente não está firmado na palavra, não tem convicção da nossa justificação, do nosso acesso a Deus, do que Deus fez por nós na cruz do Calvário, a gente fica presa fácil. E aí fica muito fácil para o inimigo roubar a nossa esperança. Então, tudo que é desenvolvido do versículo 3 para frente, ele só consegue passar esse trâmite, só consegue passar por essas etapas, se a gente tem na nossa mente, no nosso coração, essa confiança, essa fé, essa esperança, de que Deus, nós temos livre acesso a Deus, de que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, e qualquer coisa que acontece daqui para frente, o nosso passado foi resolvido. Todo mundo que vai trabalhar em qualquer empresa, a primeira coisa que pede é o quê? É o currículo, pede a ficha, né? Tem que ter o CPF, então digita lá o CPF, puxa a ficha do cidadão para saber quem que é. No Evangelho é diferente. No Evangelho não tem consulta o CPF. Deus não consulta o seu CPF no Serasa. Né? Ele está chamando, ó, venha todos, venha todos. A hora que chega, ao invés de ter uma série de coisas lá para você cumprir requisitos, não, vem, que eu tenho a água da vida, né? Vem que a vaga é sua. E aí Deus não consulta o CPF de ninguém. Pelo contrário, apaga todos os pecados. Todos os seus pecados é lançado no mar do esquecimento. Então, por isso é que você pode gloriar. É por isso que você pode ter paz. Agora, uma vez que você adentra a esse reino da luz, no momento em que você passa a ser filho de Deus, essa fé com a qual Deus usou para que você fosse enxertado e enxertado na videira e fosse transportado do reino das trevas para a luz, essa fé ela precisa de ser provada. Em outros textos, lá em Pedro, Tiago, vai trabalhar muito bem isso. Eu tenho fé. Deus é meu Deus. Glória a Deus. Muito bem, é isso mesmo. Mas só porque Deus vai fazer alguns testes conosco. É preciso. Deus, isso foi um negócio muito caro. Essa transação custou muito cara. Custou o sangue de Jesus. Deus prova para as hostes celestiais que a transação que ele fez valeu a pena, compensou. Que aquele que ele comprou é dele. Aquele que ele comprou, ele vai concluir a obra. Foi o que aconteceu com Jó. Jó servia a Deus
E aí a Bíblia vai dizer que Satanás, de rodear a terra, chega na presença de Deus e fala, Deus fala, viste o meu servo Jó? E aí Satanás vai falar, mas claro, está tudo bom com ele, tudo certinho, daquele jeito lá, o que qualquer um é capaz. Aí Deus começa a fazer as concessões. Não, então mexe nisso. Satanás vai lá, mexe nisso, Jó continua firme, todo mundo sabe a história, Jó perdeu tudo, e aí ele continuou firme. Então, é preciso, nesse mundo espiritual, sempre tem aí nós somos testados. E aí, uma das coisas que nós vamos, que Romanos vai trabalhar, é essa questão da nossa fé e da nossa esperança. É o teste da nossa fé e da nossa esperança. Então é o seguinte, não consulta o passado de ninguém. Convida, paga a conta, só porque dá o trâmite, fala como é que vai ser a jornada. Não tem a opção de você chegar no balcão, é como no balcão você vai, hoje é pela internet, né? Mas vamos supor que é no balcão. Eu estou muito atrasado. Meu Deus, comprar passagem de avião no balcão, compra na internet, né? Mas não tem essa opção, irmãos. É assim, ó. Eu quero uma passagem. Eu ganhei. O exemplo para ficar melhor, não vamos comprar, não. O exemplo aí nós ganhamos. Nós ganhamos uma passagem para o paraíso, para aquele lugar que você mais quer ir. Aí você ganha essa passagem. Aí você vai fazer o check-in. Aí você chega lá no check-in, vai embarcar as malas, a aeromoça pergunta assim, com turbulência? Você quer o voo com turbulência ou sem turbulência? Né? Vamos supor também que você vai aí, um cruzeiro, pega aí você chega na hora de fazer o voucher lá, pergunta lá, você quer sem onda ou com onda? A Bíblia deixa claro que não tem opção não, vai ser com onda e vai ter umas turbulências, tá certo? Mas só que nós temos Deus, aquele que tem poder sobre o mar, aquele que chama as estrelas, cada uma pelo nome, aquele que criou os céus, criou a terra, aquele que é o dono do universo e controla todas as coisas, amém? Pois bem, o que ocorre é que nós sabemos então, estamos advertidos, muito bem advertidos. A Bíblia deixa muito claro isso. Jesus também, quando ele está se despedindo dos discípulos, ali em João, capítulo 13, no finalzinho, né? No mundo vocês tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Pronto. Então está muito bem avisado. Agora, essa tribulação aqui, que Paulo menciona aqui, são as tribulações que às vezes Deus permite, são as tribulações que é decorrente de um mundo caído, de um mundo que escolheu lá atrás, e ainda escolhe. Sempre todo mundo quer tomar o seu rumo. As pessoas não querem se submeterem a Deus. Então, nesse cenário, depois da queda, do mundo caído, as coisas meio que sofreu um desajuste, né? Um desajuste. Tanto é que teve que Jesus vir para poder consertar as coisas, né? E aí nós sabemos que vamos enfrentar algumas tribulações, umas ondas, umas turbulências, faz parte da vida. Agora, uma das coisas que eu quero deixar enfatizado hoje, é que eu acho que a gente poderia trabalhar melhor a nossa mente, o nosso coração, com base na palavra de Deus, para que a gente elimine nessa nossa jornada, nessa caminhada,
as tribulações que a gente mesmo causa, né? Já falou que a gente vai enfrentar algumas tribulações, né? Agora, se a gente conseguir eliminar algumas que a gente mesmo provoca, já faz uma diferença. Já faz uma diferença muito grande. Muito grande. Nossa, você elimina muito desgosto, elimina muitas consequências, elimina, enfim, muitas coisas erradas. Porque essa tribulação que Deus fala aqui é a tribulação do dia a dia, da vida, né? Essa aí faz parte. Essa aí faz parte. E essa aí, Deus já está deixando claro que Ele utiliza ela para poder forjar em nós, formar em nós o caráter de Jesus Cristo. Não é muito legal, não. Mas Deus ainda faz ela se converter para o nosso bem. Não é muito legal passar por turbulências. Mas Deus utiliza isso para poder fazer a gente mais parecido com Ele. Deus utiliza isso para poder fazer a gente crescer na fé. Deus utiliza isso para poder a gente crescer no quê? Na paciência. Desenvolver a paciência. E também para poder desenvolver a nossa experiência. E finalmente desenvolver a nossa esperança. E aí nós vamos ver que como alguns personagens bíblicos, como eles passaram por esse processo, por esse trâmite, e ver como Deus age, como Deus agiu, como Deus é especialista em sacar coisas boas de situações que a gente acha ruim, de situações que a gente acha terrível. Nós temos o caso, por exemplo, de Moisés. A Bíblia vai falar, lá em Atos, que Moisés ele era formado em toda a ciência do Egito. Culto. Morou no palácio, desenvolveu, estava no país mais evoluído da terra, para aquela época, que era o Egito. Ele estava em Harvard, Moisés. Lá em Atos descreve que Moisés, formado em toda a ciência do Egito. E Deus escolheu Moisés de maneira sobrenatural para poder conduzir o povo para libertar. Deus escolheu Moisés para libertar o povo dele, lá do Egito. E aí Moisés, quando vai crescendo, né? Virando homem, ele percebe qual é o chamado dele, qual é o propósito dele. E aí, a ficha dele cai. Fala, Deus me chamou para libertar esse povo. E aí ele começa. Aí ele já sai, vê o sofrimento do povo. Ele vê e sente o sentimento correto. Ele tem dó do povo que está sendo escravizado. Mas aí, na primeira vez que ele vai agir em favor do povo de Deus para poder libertar o povo, ele já comete um deslize muito grande, né? Ele vê um egípcio batendo num hebreu, e aí ele pega e o que ele faz? Ele pega e mata o egípcio. Então esse cara, o Moisés, você vê que ele é capacitado, ele sabia da função dele, o motivo com a qual ele interviu, o do propósito dele era correto, salvar o povo, libertar o povo. Mas a forma estava errada. E é assim que acontece às vezes. A gente tem muita motivação boa, mas sabe, tem coisinhas que precisa de ser ajustada lá na nossa mente, no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso ser. Tem uns negocinhos que só Deus consegue chegar lá. Só Deus tem as ferramentas que alcança lá naquele lugarzinho onde precisa do ajuste. Tem coisa que faculdade nenhuma consegue ajustar, arrumar.
E aí, no outro dia, se vocês sabem que Moisés vai de novo, vê o mesmo problema, dessa vez os dois hebreus estão brigando, e um deles é um deles é o cidadão que ele tinha livrado no dia anterior, e aí vocês já viram que deu ruim, o rapaz ficou nervoso, falou para ele que ia denunciar ele, e aí ele foge para o deserto. Foge para o deserto. E aí, como é que é esse plano agora? Como é que o plano de Deus vai se cumprir? Como é que o chamado de Deus vai se cumprir na vida de Moisés? O homem formado, o homem mais capacitado, 40 anos, lá vivendo em Harvard, no país de primeiro mundo, na primeira tentativa que ele tem de poder exercer o propósito dele, ele falha. E aí Deus leva ele para onde? Lá para o deserto. E lá no deserto, ele vai mexer com o quê? Com ovelhas. E aí 40 anos sendo pastor de ovelha lá no deserto. Você pensa só. A gente pega outro exemplo, né, irmãos? O de Moisés demora demais, né? 40 anos. Mas Moisés, irmãos, o homem escolhido de Deus, ele tinha uma missão muito grande pela frente, né? Pegar o povo do Egito e levar até Canaã. Mais de 1 milhão de pessoas. Já pensou esse homem ter que conduzir no deserto 1 milhão de pessoas? E aí, toda a habilidade que ele tinha, que ele adquiriu, não foi suficiente. Na primeira vez que ele vai agir, o negócio já dá tudo errado. Então, Deus leva ele lá para o deserto. Vai fazer ele cuidar de ovelhas. Tira ele lá do centro, lá da metrópole. Leva ele lá para o deserto, para poder trabalhar aquilo que precisava ser trabalhado. Aí Moisés, uma das coisas que ele vai adquirir, que Deus vai trabalhar nele, é a paciência. A paciência. Paciência. E aí 40 anos. Aí depois de 40 anos, Deus aparece, né, para ele na sarça ardente, vai, capacita. E aí Deus faz tudo certinho, trabalhou, tal. Moisés agora faz do meu jeito. Mas eu não, é do meu jeito. Foi, deu certo, amém? Às vezes tem momentos que a gente, o fato de muitas coisas estar dando certo na nossa vida, nem sempre quer dizer que a gente está bem assim, alinhadinho com a vontade de Deus. Nem sempre quer dizer isso. Nem sempre quer dizer isso. Moisés, por exemplo, só conseguiu ver Deus face a face no deserto. Moisés nunca viu Deus no palácio, mas no deserto ele viu face a face. Lá no deserto Deus falou com ele. Lá onde ninguém dava nada, lá onde ele era anônimo, lá onde ele não tinha condições de ser alguém, foi lá que Deus apareceu para ele. Falou: Moisés, eu sou contigo. E aí Deus fez o que fez através da vida de Moisés. Aí lá na frente, olha como é que Deus transforma. Olha como é que Deus ajusta aquilo que precisa ser ajustado. Moisés conduzindo o povo, e o povo, né, os irmãos conhecem muito bem a história, como é que é o povo de Israel lá, saiu do Egito, né, nada agradava a eles, né, Deus cuidando de muitos detalhes, né, mas assim, é muito bem também a gente não pode falar muito deles assim não, que tem hora que a gente faz do mesmo jeitinho, né, murmuração. Deus faz muita coisa, aí uma coisinha que dá errado a gente já murmura, né? Mas chegou um dia lá que que o povo murmurou, pecou, e Deus falou: eu vou matar todo mundo. Aí quem que aparece agora? Aparece o Moisés. Oh Deus,
Como assim? Matar todo mundo? Não, 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 não. Se o senhor for matar eles, mata eu também. O que o senhor prometeu? Isso não mostra a mudança do propósito de Deus. Esse texto não fala que Deus muda. Pelo contrário, esse texto mostra como Moisés agora é diferente. Como Moisés foi trabalhado. Como aquele homem, na primeira intervenção que ele faz, a primeira coisa que ele faz, que ele comete é um assassinato. E agora é o contrário. Agora ele está defendendo o povo. Ô Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Se o Senhor for, risca o meu nome também. Estamos juntos ou não estamos nesse propósito? E aí os irmãos sabem como ele conduziu. Outro personagem também que dá para a gente evidenciar assim, é o Pedro, né? Pedro, ele é sempre o protagonista das histórias narradas no Evangelho. Pedro está sempre, o nome de Pedro está sempre na ata de presença, né? E aí a gente vê como a fé de Pedro oscilou durante o tempo, durante a caminhada com Jesus. Pedro estava andando ao lado de quem? Jesus. Pedro estava vendo milagres acontecendo todo dia. Pedro estava vendo milagres, sinais, maravilhas, prodígio. Só que Pedro, a gente viu que tinha uma hora que ele dava uma baqueadinha, né? Dava uma baqueadinha. Um dos primeiros episódios, eu vou fazer uma sequência dos mesmos episódios aqui, mas um dos primeiros episódios, a travessia do Mar da Galileia. Os irmãos sabem que foram 2 travessias, né? Foram 2 tempestades. E aí você vê que a tempestade que ocorre, né, Deus provando mesmo, foi da vontade de Deus mesmo. Ninguém ali estava desobedecendo a palavra de Deus, não. Pelo contrário, estava fazendo tudo o que Jesus tinha falado. Jesus disse para os discípulos entrar no barco, para eles rumarem para o outro lado do Mar da Galileia. Estavam fazendo exatamente aquilo que Jesus pediu. E aí sobreveio uma tempestade. E aí fica claro que Deus queria provar a fé dos discípulos. E uma das coisas que eu gosto desse texto, que o texto não deixa claro, mas deixa implícito. Porque eles clamaram a Jesus, Jesus falou: vocês não tiveram fé, né? Homem de pequena fé. Por que vocês não repreenderam? Então ali foi um milagre que não foi realizado, baseado na fé dos discípulos, mas foi um milagre baseado na misericórdia de Jesus. Bom, né? Misericórdia de Deus. É bom saber que nós podemos contar com a graça e com a misericórdia de Deus todos os dias, né? Mas fica claro que eles falharam ali naquele primeiro teste. Aí tem a segunda travessia. Segunda travessia, eles acabam de fazer um milagrão bonito. Jesus acaba de multiplicar os pães, alimentar uma multidão. Aí Jesus fala que logo em seguida daquilo que eles fizeram ali, daquela multiplicação, ele manda os discípulos entrar no barco e atravessar o mar. Só porque dessa vez, a primeira vez Jesus estava dentro do barco, né? Dessa vez agora Jesus está fora. Está só os discípulos. Eu acho que pode ter rolado aí um trauma, né? Antes de entrar ali no barco, ali, meu Deus, de novo, certeza. O Senhor quer que nós atravessamos o mar da Galileia? O Senhor... Tá bom, vamos então, mestre. Certeza, né? Não quer dar a volta, não. Vamos atravessar? Vamos. Jesus falou: pode entrar. Então vamos. Não, eu vou orar. Vocês podem ir sozinhos. E aí todo mundo sabe, o segundo episódio, né?
muito mais emocionante. A aventura foi maior ainda, né? Porque aí as ondas estavam para afundar o barco, mas Jesus não estava lá. E cadê eles para poder repreender a tempestade? Pois bem, Pedro não levantou para repreender essa tempestade. Mas aí eles, pelo menos, contaram de novo com a misericórdia de Jesus, que fala que Jesus avistou, né? Vendo que as ondas, Jesus foi andando por cima das águas. E aí, o Pedro, ele sempre protagonista, né? Sempre ali, quando ele é interrogado, quando tem uma questão ali, ele é sempre o primeiro a falar, dar opinião. Ele pegou e achou que já estava pronto, assim, já achou que, vem cá, meus discípulos aqui, quem dizem que eu sou aí? Quem o povo dizem que eu sou? Uns falam que é Elias, outros falam que é Moisés, outros falam que... Aí Pedro fala, não, tu és o Cristo. Jesus fala, né? E tu, e vocês? Aí Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus, né? Pedro ali, aí Jesus, muito bem, Simão, tal, né? Foi o Espírito que te revelou, tal. Aí Pedro, teu nome é Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu fundarei a minha igreja e tal, pá. Aí você vê que Pedro, assim, ele é muito afoitão, e, né, muito, só que na hora de testar mesmo, para ver, assim, a lealdade e a coragem dele, foi lá quando Jesus foi preso, no Getsêmani, que aí, eles estão reunidos, antes de ir para o jardim, eles estão reunidos no cenáculo, Jesus está ministrando a ceia, e aí Jesus falou, todos vocês essa noite, né? Todos vocês vão me abandonar. Todos vocês vão me abandonar. Aí Pedro já levanta, como sempre. Senhor, eu não sei os outros, mas eu não. Ainda que todos te abandonem, eu não. Eu não. É Pedro, meu filho, aqui é diferente. Os outros aí eu não sei não, mas aqui você pode contar comigo. E aí os irmãos sabem o que aconteceu. A hora que o pessoal, a guarda chegou para prender Jesus. Pedro, né, ainda tentou fazer ali defender Jesus, mas quando ele viu que Jesus ia se entregar, ele saiu, ficou de longe, olhando. Jesus vai lá para a casa de Caifás, do sumo sacerdote. E aí Pedro sempre curiando de longe. Jesus falou, Pedro, quando Pedro falou que todos me negariam, todos ia me abandonar, Pedro falou, não, eu não. Jesus falou, você vai me negar. Você vai me negar. E aí Pedro está lá, olhando de longe, tal. Aí ele chega dentro da casa do Caifás. A hora que está na casa do Caifás, lá, que é o sumo sacerdote, que Jesus está sendo julgado, alguém chega e fala, esse menino aqui, esse moço aqui é um deles, esse aqui eu estou lembrado dele, esse aqui é um deles, eu vi ele. Aí o que Pedro faz? Nega, né? Pedro nega Jesus. Aí, daqui a pouquinho vem outro e fala, aquele ali, está na fogueira. Pedro nega de novo. Nega 3 vezes. Aí o galo canta, ele lembra de que ele negou Jesus 3 vezes. E aí todo mundo já conhece a história, vê como Deus restaurou a vida de Pedro, vê como Deus Jesus teve um encontro pessoal com Pedro lá no mar da Galileia. Jesus morreu, ressuscitou, Pedro estava lá pescando, a noite inteira sem pegar nada. Jesus chama ele, faz um churrasquinho para ele de peixe, assa um peixinho na brasa. E aí, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Negou Jesus 3 vezes, a pergunta 3 vezes. Tu me amas? Tu sabes, Senhor. A terceira vez...
sim, Senhor, sabe, né? As 2 primeiras vezes, sim, sabe. Aí a terceira vez, Jesus pega e fala, Pedro, tu me amas? Terceira vez. Aí ele, Senhor, sim, o Senhor sabe de todas as coisas. Aí Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. Aí onde é que eu quero chegar? A hora que você sai dos evangelhos, que você entra no livro de Atos, olha como Deus pega tudo aquilo que passou, todas aquelas decepções que Pedro teve, aquelas tribulações que Pedro passou, olha como que Deus utiliza tudo aquilo, não para poder destruir a vida de Pedro, mas para poder forjar Pedro, para que Pedro pudesse concluir e fazer a promessa que Deus tinha feito. Pedro, apacenta minhas ovelhas, sobre esta pedra eu colocarei a minha igreja. Quando chega que o Espírito Santo de Deus desce em Atos 2, na hora que o Espírito Santo desce, e aí o fogo cai, quem que prega, quem que toma a palavra? Pedro. 3.000 pessoas se convertem. No outro dia, vai chegar na porta do templo, a hora que ele chega tem um aleijado na porta do templo. E aí o aleijado pede esmola e fala, eu não tenho dinheiro, mas o que tem eu te dou, levanta em nome de Jesus e anda. E aí isso ficou assim, deu um alvoroço na cidade. Aí Pedro já aproveita e prega a palavra. 5.000 pessoas se convertem. Com esses eventos todinho, o que acontece? Quem que manda chamar Pedro? Quem que manda chamar Pedro? O Anás e o Caifás. O Anás e o... Lembra lá de onde Pedro falhou? Aí o Anás e o Caifás mandam chamar Pedro, para poder agora intimidar Pedro, porque eles tinham matado Jesus, né? Jesus ressuscitou, e aí o evangelho continuou, e agora o medrosão, o Pedro, aquele que diante das tribulações, ele reagia de uma forma que não era adequada, agora não, olha a diferença. Aí chega, bota ele, pega ele, prende ele e João, leva lá deve ter sido no Sinédrio, né? A única coisa que a Bíblia fala e deixa escrito em Atos 2 lá, Atos capítulo 4, é que está lá, quem? O Anás e o Caifás. Os mesmos personagens aonde Pedro tinha negado Jesus. Só porque agora é diferente. Deus trabalhou todas essas tribulações, essas dificuldades, Deus forjou o caráter de Pedro. E aí ele chama Pedro e fala, vamos prender vocês param de falar isso aqui, vocês param de fazer isso, que nós vamos prender vocês, vamos açoitar vocês. Aí Pedro vira e fala, julguem vocês, o que importa obedecer, Deus ou vocês? Tem uma diferença agora, não tem desse homem? Tem uma diferença agora nesse homem, não tem? E a história vai dizer, aí já não é a Bíblia, mas é a tradição, né, os pais da igreja, vai dizer que lá em João, quando Jesus está curando Jesus, quando Jesus está curando Pedro, que Jesus fala para ele, né, tu me amas, e Pedro, sim, eu te amo. E aí Jesus pega e fala, Pedro, quando tu era novo, você ia para onde queria. Agora, quando você for velho, você vai para o lugar onde você não quer ir. E aí João explica que isso, Jesus estava dizendo, falando qual era a morte com que Pedro ia morrer, crucificado. Então, quando acontece o episódio de Atos 2, Pedro já estava sabendo há muito tempo como é que era o trâmite da vida dele. Mas o poder de Deus é tão grande, irmãos, quando Deus dá para nós a capacidade
forja o nosso caráter, que o que menos importa são as coisas terrenas, o que a gente quer é agradar e fazer e cumprir o nosso propósito e a nossa caminhada. Então você vê que Pedro destemidamente pregou o evangelho. Nas 2 primeiras pregações, 8.000 pessoas. E aí a tradição vai dizer que quando ele foi conduzido para poder ser martirizado, a tradição fala que ele pegou e falou, o pessoal ia crucificar ele, ele disse que, falou, eu vou morrer crucificado como meu Senhor, mas vira a cruz, é de cabeça para baixo. E Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Esse não é a história que eu quero para nenhum de vocês, não. Eu estou esperando, sempre como eu falo, eu quero escutar o saxofone, a trombeta, né? Eu estou esperando a trombeta, sabe? E nem também quero ir adiantado, não. Eu tenho meus meninos aqui, o João Vitor, a Ana Luísa, minha esposa, os irmãos, meu pai, minha mãe. Ixi, tem um tanto de gente que eu gosto que eu quero todo mundo ir junto, assim, sabe? Mas a história não é para falar da tristeza da cruz, mas é ver como Deus transforma a pessoa, como Deus usa as coisas ruins e as tribulações da vida para poder fazer a gente ficar de acordo com a vontade dEle. De acordo com a vontade dEle. E aí, eu vou partir para a conclusão, porque eu elaborei aqui uma sequência e eu saí da sequência, irmão. Mas vamos lá. Eu quero, assim, eu falei de exemplos da Bíblia. Mas e o nosso exemplo? E as nossas questões? E a nossa vida? E o nosso dia a dia? Não é? Se eu pudesse, eu mudava esse trâmite aqui. Se eu pudesse, eu mudava. Mas o fato é que Deus, Ele, para ajustar muitas coisas em nós, Ele permite a gente passar por certas coisas, por certas tribulaçõezinhas, por algumas situações assim, para que a gente chegue no ponto, aonde a gente vai cumprir a vontade dEle. Mas o que Deus sempre quer é fazer com que a gente possa crescer, utilizar todas essas dificuldades que a gente passa na vida, para que a gente sempre vai crescendo, glorificando o nome dEle, conformando o nosso caráter com o caráter dEle. Chega um ponto que as dificuldades vêm, mas assim, você está tão experiente, está tão já assim, paciente, está assim, com o coração tão, sabe, com a esperança de que Deus, Ele é um Deus poderoso, de que Ele vai cumprir em nós o propósito dEle, que a gente consegue descansar, que a gente consegue seguir em frente, sem desesperar da vida. A gente consegue caminhar a jornada, sem entrar em desespero. E é para esse rumo aí que eu quero te levar nessa noite. É para esse nível que eu quero que a palavra de Deus gere efeito em nós e nos leve para um nível aonde, se vier tribulações, se vier alguma tempestade, se vier qualquer coisa, que a gente possa andar por sobre as águas. És tu, Senhor? Então permita que eu ande sobre as águas, não é? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Ousadia, poder de Deus, revestimento do céu. Nós somos filhos do rei, embaixadores aqui na terra, não é? O que as pessoas esperam de nós? As pessoas, o mundo, quer ver algo em nós diferente. E é para esse patamar que nessa noite eu te convido, para que essa palavra, que quando você se deparar com tribulações, quando você se deparar com situações que aparentemente você não tem controle, situações que vai fazer você esmurecer da fé,
você permaneça firme, sabendo que o Deus de toda paz, o Deus que é poderoso, está com você e vai te dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Olha só. Encerra com a esperança. Então, nós vimos que esse trâmite, ele é inevitável, ele acontece com pessoas que servem a Deus, com pessoas que não servem, com pessoas que estão obedecendo a Deus, com pessoas que não desobedecem, vem para todo mundo, todo mundo. A diferença é que para quem serve a Deus, a pessoa consegue passar isso, sabe, de uma maneira completamente diferente, descansado no poder e na misericórdia de Deus. Então, eu quero convidar vocês a ficar de pé. Eu quero ser bastante prático nessa noite. Porque eu não conheço ninguém que não tenha algo difícil para lidar. Eu não conheço ninguém que não tenha alguma coisa difícil para despachar, sabe? Que não tenha um dilema, que não tenha um problema, que não tenha algo que às vezes rouba a paz. Nessa noite, eu quero convidar você para descansar nessa paz, nesse amor de Deus, nessa esperança que Deus disponibilizou para nós. Eu quero convidar você para que, se é um problema externo, se é um problema que veio, uma tempestade que se abateu sobre a sua casa, mas é um problema que está tirando a sua paz, que está roubando o seu sono, está fazendo você ficar triste, essa palavra é para você. Mas se por acaso também aqui há alguém que está passando um problema, que foi causado por você, você sabe o que eu estou passando hoje, o que eu estou colhendo hoje, isso é culpa minha, eu que fiz, essa palavra é para você também. A notícia boa é que Deus não despreza ninguém. A notícia boa é que a misericórdia de Deus, Ele não ridica a misericórdia dEle para ninguém. Ele abençoa tanto o justo, mas aquele filho dele também, que às vezes caminhou por um caminho que não é o dele, tomou um outro rumo. O que eu quero falar para você é que os braços de Deus estão abertos e está te convidando. E nessa noite, eu queria que você, nós aqui reunidos como igreja, aqui está o povo de Deus, a assembleia dos justos aperfeiçoados, que fala lá em Hebreus, né? Assembleia dos justos aperfeiçoados. Eu queria que você, irmão, nessa noite, eu queria que você abrisse seu coração, que você orasse. Você vai orar dessa forma comigo. Senhor, problemas externos, circunstanciais, ou problemas que eu mesmo causei, agora não é hora da gente caçar o culpado, não. Agora é a hora da gente se humilhar debaixo da potente mão divina e saber que Ele pode nos exaltar. Amém? Agora é hora de resolver o problema. Agora é hora de Deus te dar a direção que você precisa. Agora é hora de você receber no seu coração o amor de Deus. Agora é hora de você ver e olhar para Deus e ver Ele como aquele pai que está esperando o filho de portas abertas, com os braços abertos. Amém? Eu quero orar por você nessa noite e quero te pedir que você abra esse coração. Deixa Deus ministrar hoje uma dose de esperança, de alegria, de paz, de entendimento, para que a gente possa, irmãos,
levantar a cabeça e marchar firme, destemidamente, ousadamente, amém? Então, a nossa oração hoje, qual que é a nossa oração aqui, reunidos como igreja? Senhor, que todas as minhas tribulações se transforme em um milagre para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem concorda diz amém. Nós vamos orar por isso, para que tudo aquilo que tem, causado em nós tristeza, dificuldade, nós vamos orar agora, reunidos como igreja, para que Deus transforme em um testemunho, em um milagre, em nome de Jesus, amém?